TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. No que se refere à saúde, não tem como negar que o ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta o programa, para quem é entrevistado e para você que está em casa. E pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é dia 13 de janeiro, estamos no início de 2026. Estamos no verão, agora há pouco, modo de dizer, né? Por volta de 3h30, 4 horas, caiu uma chuva aqui em Divinópolis e todo mundo que eu encontrei agora há pouco elogiando e agradecendo a Deus porque trouxe um certo refresco. E sem perda de tempo, vou apresentar agora a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2026, eu recebo a psicóloga Nausita Soares. Nausita, boa noite, prazer te receber aqui mais uma vez, como eu disse agora há pouco. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço de coração essa oportunidade de falar um pouco, né, para as pessoas a respeito da nossa campanha. Boa noite a todos os ouvintes, as pessoas que estão participando conosco. É um prazer estar aqui na TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Legal, eu falei aqui que é a primeira vez de Nausita aqui em 2026, é verdade. Mas ela esteve conosco no ano passado, numa entrevista muito pontual e marcante na sua primeira participação, e onde nós tivemos aqui participações e muitas aqui do público mandando perguntas, e eu tenho certeza que não será diferente nesta terça-feira. Janeiro é o mês que reflete a questão do Janeiro Branco, que fala sobre a questão da saúde mental. Nausita, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, por que é importante essa campanha do Janeiro Branco? Samuel, o Janeiro Branco é uma campanha onde todos os profissionais da saúde mental e as instituições também, o governo e instituições, nós nos juntamos para chamar a atenção, alertar a população para refletir a importância da saúde mental. Então, esse ano traz o tema de paz, equilíbrio e saúde mental, onde chamamos a população, a toda a sociedade a refletir a importância de cuidar da saúde mental, de buscar o equilíbrio e, principalmente, desacelerar. A necessidade de que a gente desacelere um pouco e preste um pouco mais atenção na nossa saúde mental. Cuidamos tanto de outras partes, né, de tanto do corpo, e a saúde mental ainda tem muito tabu. E você falou muito bem, porque está muito em voga hoje em dia, todo mundo cuidar do pouco, musculação, preparação física, tudo isso agrega muito para o ser humano, mas parece que sem saúde mental, o ser humano não consegue andar nem 50 metros de qualidade. É importante estar atento também à questão da saúde mental. E aí eu te pergunto, quais são os hábitos assim do dia a dia que nós devemos ter para manter uma boa saúde mental? Principalmente observar a questão emocional, né? Como que está o nosso equilíbrio? Qual que é o significado da saúde mental? A saúde mental é a capacidade que nós temos de lidar
com as situações, as adversidades do dia a dia, né? Durante o nosso processo aí de vida, durante o nosso dia, trabalho, nós temos várias situações que acontecem, nós temos desafios, frustrações. E como que eu lido com essas frustrações? Com o que me acontece, né, a minha volta e que eu não tenho controle. Então, a saúde mental, o termo nós usamos para definir essa capacidade de lidar com as adversidades, com as situações, com as coisas que saem fora do nosso controle. Valzita, você acha que todo mundo consegue entender que não está num bom momento psicologicamente falando e que precisa de um auxílio, uma terapia? Ou às vezes uma pessoa que está do lado precisa dar um empurrão? Ótima pergunta. Não são todas as pessoas que têm essa capacidade de entender que precisa de ajuda. A saúde mental, ela é muito complexa e devido à dificuldade de aceitação, né, da saúde mental, isso dificulta muito as pessoas a pedirem ajuda, a identificar quem está com dificuldade, né? Nós recebemos em consultório pessoas assim muito fragilizadas, debilitadas e que ainda não aceita que precisa de ajuda. Às vezes o familiar, alguém próximo identifica que essa pessoa não está bem, nos encaminha, mas a pessoa tem uma resistência muito grande, principalmente psicólogo, psiquiatra, medicação para estabilizar a saúde mental. E quando é que a pessoa deve, ela mesma, procurar uma ajuda psicológica, uma terapia? Qual é esse momento que a pessoa deve estar atenta? Além da pessoa própria, né, de nós mesmos identificar a família, as pessoas que estão próximas, né, nós deveríamos ficar atentos a alguns sinais. Cada um analisar como que está a nossa situação emocional, o nosso psicológico, como nós estamos reagindo emocionalmente às situações que estão à nossa volta. Algumas pessoas vão apresentar isolamento, dificuldade de lidar com as adversidades, as situações, dificuldade no trabalho, insônia, dificuldade na alimentação. São várias possibilidades, né, que cada ser humano apresenta. Então, fique atento como que as pessoas que estão à nossa volta, elas estão reagindo. Vale a pena que a família, os amigos, né, no local de trabalho, que a gente possa observar, parar um pouquinho, refletir. Aquela pessoa que está mais triste, que está conversando menos, que não está se socializando, interagindo conforme era o costume, vamos observar um pouco mais, vamos tirar um tempinho para poder fazer a escuta de quem está à nossa volta. Numa das suas respostas anteriores, você falou que eu entendi que existe um pouco ainda de... Hoje em dia, isso há 10, 20 anos atrás já era muito latente, hoje em dia existe ainda um pouco de preconceito. Quando se fala que vai procurar um médico psiquiatra, você já estigmatiza a pessoa de um lado muito negativo. E quando fala que a pessoa está fazendo terapia também. Mas você percebe que isso está mudando com o passar do tempo? Estamos avançando, estamos caminhando, mas ainda não na proporção que nós precisamos, não da forma necessária como hoje é necessário e precisa. Nós temos um grito de socorro na saúde mental. O Brasil está entre os países com maior número de afastamento de pessoas do trabalho, do mercado de trabalho, principalmente pela questão da depressão. Então, a saúde mental hoje, ela é grave, ela está muito fragilizada. E nós precisamos usar todos os espaços, conscientizar, né? Eu falo assim, hoje eu até falei para uma paciente, até em reunião de família, se possível, vamos falar, vamos abordar o tema. O tabu ainda é muito grande. As pessoas aceitam todo e qualquer diagnóstico, desde que seja físico e que ela consiga ir lá fazer um exame e provar que ela tem ali uma doença. Quando se trata da saúde mental, as pessoas já têm o tabu, né, levado lá da história da loucura. Então, isso perpassa gerações e ainda continua até hoje de que se eu for ao psicólogo, o psicólogo é para doido.
né? O psiquiatra é para doido. Então, até mesmo o fato de uma terapia, que é algo que todos nós precisamos, devido à correria, devido hoje todos viverem acelerado, a busca de resultado é muito grande, nós vivemos sob pressão o tempo todo, todos nós precisamos de terapia para nos organizar emocionalmente, mas ainda temos a dificuldade da aceitação dessa ajuda na saúde mental. Legal, bacana. Para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 13. Nós estamos falando sobre a questão da campanha do Janeiro Branco, que remete sobre a saúde mental. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje a psicóloga Nauseta Soares. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e brevíssimo intervalo. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A partir de fevereiro, conosco aqui no programa Mostra Grátis da Saúde, a presença da clínica Outra Imagem. A Outra Imagem está de portas abertas para te receber. São 2 endereços em Divinópolis, no tradicional ponto ali, na Coronel Jonotini, número 126. Doutor Marcelo Dolabella e doutora Camila Mourão estão lá prontos para te receber e acolher também na Getúlio Vargas 808, no 2º andar, com novas e modernas instalações. É uma das clínicas mais modernas na questão da ultrassonografia. O Dr. Marcelo Dolabella já esteve conosco numa entrevista, bem como Camila Mourão, e trouxeram aqui várias informações a respeito dos exames que são feitos e esses benefícios. Mandando um abraço muito importante para esse casal, que breve vai estar conosco de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Outra Imagem, qualidade na prestação do serviço. Mandando um abraço para toda a equipe. Falando em Outra Imagem, eu quero mandar também um abraço para o Tiago Oliveira, que é o gerente da Megascan. Megascan, ressonância magnética de qualidade aqui em Divinópolis. Ô, Tiago, grande abraço para você, muito obrigado aí pela sua audiência, né, e principalmente pelas palavras aqui ao programa e também a nossa abordagem. Deixa eu dizer para você que nós tivemos aqui ontem uma gravação com o casal Leandro Alves e Aline Alves, da higienização e impermeabilização aqui da Divinópolis, da questão dos móveis e estofados. Foi uma curta e objetiva entrevista e a Aline falou muito bem sobre essa questão da impermeabilização. Nosso bate-papo com o casal foi esse. E sobre a questão da higienização e da impermeabilização, vou conversar agora com o casal Leandro Alves e também Aline Alves. Leandro, prazer conversar com você. Fala pra mim, qual que é o objetivo da impermeabilização? Prazer, Samuel. Então, o objetivo da impermeabilização é fazer com que o sofá não penetre líquido no meio da espuma. Ele vai proteger e conservar mais o sofá com a impermeabilização. Eu vou conversar agora com a Aline. Aline, uma vez feito esse trabalho, diferente do sofá, da cadeira, não sujar? É interessante essa pergunta, Samuel, porque
porque muitas pessoas mandam mensagem pra gente falando isso. Olha, Aline, eu quero impermeabilizar meu sofá porque eu comprei ele novo, eu quero impermeabilizar para não sujar. Aí eu já explico isso sempre para os clientes, ó, vai sujar normal. Se uma criança pisar ali em cima, um cachorrinho de estimação pisar, se cair alguma coisa mais cremosa, vai sujar. A impermeabilização vai impedir apenas do líquido entrar. É interessante falar sobre isso e deixar a pessoa muito consciente. Eu vou perguntar agora, Leandro, quando a pessoa for limpar, então a esterilização, ela pode sair? Isso, exatamente. Quando a pessoa precisar de higienizar o sofá, a impermeabilização que tiver, ela vai ser retirada. Mas depois ela pode optar de novo por impermeabilizar novamente, deixar o sofá protegido. Aline, faz pra gente um resumo. Há quanto tempo existe a LA e qual que é essa proposta de vocês? A LA existe há cerca de 9 anos, um pouquinho mais do que isso. Trabalho junto eu e meu marido, então é a gente mesmo que vai fazer os atendimentos. Uma coisa, Samuel, que a gente não abre mão é a qualidade dos produtos. A gente usa produtos de excelente qualidade e a gente sempre tenta fazer o melhor para os clientes e ser honesto. Então a gente explica o que funciona, o que não funciona, igual nesse caso da impermeabilização. Excelente. Se fosse eu comprasse um sofá novo, eu faria impermeabilização, mas vale para esses casos. Você investir, você quer deixar ele sempre protegido. Ok, muito obrigado aqui ao casal e eu vou finalizar aqui com o Leandro. Vamos deixar o telefone de contato, Leandro. Isso. Telefone de contato 37 99197 6309 e o outro 37 99141 6869. Ok, muito obrigado ao casal, felicidades e boa sorte. Obrigado, Samuel. Um abraço aí também para o Leandro, para a Aline, 991976309. É uma empresa familiar e que cuida muito bem daquilo que você precisa dentro da higienização e da impermeabilização. Na próxima semana eu vou trazer aqui mais detalhes, inclusive algumas fotos, viu, Leandro? Grande abraço para você. Entrevistas que você pode acompanhar ao vivo também pelo YouTube, aqui na TV Candidez, no Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com o Dr. Everton Dias Júnior. Ele é médico cirurgião geral e que falou, esse aí é o Cláudio Roberto Almada. Ele é médico cirurgião bariátrico e que falou sobre a questão dos benefícios da cirurgia bariátrica. Nós tivemos também uma outra entrevista com Daniel Maia. Dr. Daniel Maia foi outra entrevista pontual, onde ele destacou dentro do Novembro Azul a atenção que o homem deve ter. E ele destacou também sobre os cálculos renais, o que há de novidade nas cirurgias. Outra entrevista foi com o Dr. Felipe Belmiro. Vamos ver a próxima. Aí sim, Dr. Felipe Belmiro é pós-graduado em geriatria. Destacou sobre vários pontos ligados, principalmente a questão da preparação do jovem para ter uma vida de mais qualidade depois dos 65 anos. E finalizando, sim, com o Dr. Everton Dias, ele que é médico cirurgião geral, foi uma entrevista pontual, onde ele destacou sobre a questão da cirurgia da hérnia. Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez ao vivo nesta terça-feira, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, recebendo hoje com muito prazer Nausita Soares, ela é psicóloga. Nausita, você já contou um pouco da sua história aqui, mas vale a pena ressaltar como é que está sendo essa sua caminhada dentro da psicologia e como é que é essa sua interatividade com esse paciente, não só da Divinópolis, mas inclusive fora do país. Sim, é uma jornada muito gratificante, Samuel. Eu falo que a cada paciente que nós recebemos no consultório e a gente consegue contribuir, né? Nós somos ali um instrumento, né? Nós não temos esse poder de mudar a vida, mas quando o paciente está aberto, nós recebemos, a gente vê a contribuição, o caminho, a pessoa se desenvolvendo, cuidando da sua saúde, fortalecendo. A cada sorriso, quando a gente despede de um paciente, a gente vê a evolução, é assim, indescritível o quanto para nós é gratificante, principalmente no mundo hoje, né, com tanta correria, com tantas dificuldades. Então, a psicologia vem para ajudar e
para levar saúde e leveza emocional, para que as pessoas possam viver de uma forma mais leve, mais produtiva, mais feliz. Então, para nós, essa recompensa, ela é enorme. E a cada dia, graças a Deus, a gente tem contribuído com mais pessoas, ajudando a cuidar da saúde de cada um com muita dedicação. Agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem pedindo novamente aqui o seu contato. Não sei se a pessoa já passou por você, mas no Instagram você está como @NausitaSoares _PC, né? PSI, abreviatura de psicóloga. 1º de junho, 420, sala 515, que é o prédio aqui do Paulo VI, bastante conhecido. E o site, que é um site muito bem feito, muito bem organizado. Poucos psicólogos têm um site assim como o seu. Isso também ajuda um pouco mais para o paciente entender qual que é a sua proposta de trabalho, principalmente? Sim. É importante que todas as informações, elas estejam disponíveis, né, para que as pessoas possam sanar suas dúvidas e conhecer um pouco do nosso trabalho. Então, a maior parte, sim, o que a gente consegue disponibilizar de informação, porque não é o tempo todo que a gente consegue estar respondendo. Às vezes as pessoas nos enviam mensagem de manhã, eu vou conseguir responder somente à tarde ou à noite, né? Os nossos atendimentos, eles são sequenciais, então demora muito essa resposta, essa interação com o público. Então, nós temos aí as redes sociais, nós temos o Instagram, temos o nosso site, onde tem grande parte, né, da informação. E aquilo que o público não conseguir localizar, pode nos enviar as perguntas, teremos o maior prazer em responder. Legal, olha só, principalmente quando a questão do assunto é saúde mental, as pessoas, via de regra, não gostam muito de se identificar. Não tem problema, é importante que você possa participar conosco. Olá, Samuel, boa noite, gostaria de não me identificar. E quando a outra pessoa precisa de mudança, não quer mudar, não quer interagir, principalmente no seio familiar, como é que deve ser essa postura? Parabéns pelo programa. Nausita Soares vai te responder. Olha, essa é uma pergunta que muitos familiares sofrem com essa situação. Quando eu disse que a gente precisa abordar todos os campos, todas as oportunidades que nós tivermos de falar sobre saúde mental, ela precisa ser explorada. E ainda é um tabu e há pessoas que não aceitam. Alguns pacientes, eu tenho alguns, com dificuldade de aceitação e vão à terapia praticamente obrigados pela família. Só que essa pessoa, quando ela vai sem essa vontade própria, né, sem entender essa necessidade, ela não dá continuidade ao tratamento. Então, por mais que a gente queira e a gente faça aquele trabalho ali naquele momento que ela nos procura, existe uma certa resistência com esse paciente. Então, o caminho que nós temos, falar mais, conversar mais sobre saúde mental. Saúde mental, ela é real. De que forma que nós precisamos conscientizar? Eu falo, às vezes, em consultório com alguns pacientes com resistência e eu pergunto para eles, se você tiver uma diabetes, se você precisar fazer o uso de uma insulina, você vai fazer ou você não vai usar a medicação? E aí a pessoa responde, sim, porque existe uma doença. Mas e o caso da ansiedade ou da depressão? E a pessoa não aceita. Então, alguns pacientes já chegam, mas eu vou ter que usar remédio? Mas eu vou ter que usar remédio para o resto da vida? Mas por que eu não posso me curar sozinho? Na saúde mental, nós não trabalhamos com cura. Transtorno mental, ele não tem cura, não podemos trabalhar com a cura. Nós trabalhamos com a remissão dos sintomas. Então, é necessário esclarecer, é necessário as pessoas entenderem que, mesmo que eu tenha um transtorno mental, eu posso fazer o tratamento, eu vou aprender na terapia a lidar com as minhas emoções e eu vou ter vida normal, vida tranquilamente, qualidade de vida é o que nós prezamos, para que a pessoa viva bem, viva com leveza e que seja produtivo. E a cada dia buscar esse conhecimento, discutir mais sobre a necessidade de cuidar da saúde mental. A minha saúde estando estabilizada, minha saúde mental, o restante do meu corpo vai funcionar, eu vou ser produtiva e vou viver uma vida saudável. Olá, Samuel, boa noite. Sinto muita tristeza, às vezes acho que tenho depressão. Gostaria que a Nausita comentasse qual que é a diferença da tristeza para a depressão e se tem como prevenir a depressão. Obrigado para você que mandou sua mensagem. Sempre importante a participação do público, hein? O programa é ao vivo. Sim. Vamos lá. A tristeza, ela é um sentimento natural nosso.
todos nós sentimos tristeza, é normal ficar triste e devemos respeitar os nossos sentimentos. Então, se aconteceu algo que não me deixou feliz, é óbvio que eu vou ficar triste. A tristeza, ela é passageira, ela é rápida. Eu fico triste um dia, 2 dias, 3 dias, mas não me impede de ser produtiva, de ir trabalhar, de levantar, de arrumar minha casa, de fazer as minhas atividades do cotidiano. A depressão, ela é uma condição, né? A depressão, a tristeza também, porém a tristeza ela já é mais persistente, já é um caso mais grave, ela pode durar semanas e meses. Então nós precisamos ficar atento e saber diferenciar essa tristeza normal. Ah, eu perdi um emprego, ou eu perdi tal coisa, o meu cachorrinho está doente, eu fico triste. Mas essa tristeza não vai me impedir de levantar da cama, de tomar o meu café, de tomar o meu banho. A depressão, ela já nos esgota, ela já tira o nosso brilho, ela tira aquele desejo de viver, ela tira de nós a vitalidade de levantar da cama, de cuidar da nossa higiene pessoal. A gente vai perdendo o interesse pelas coisas básicas que antes a gente gostava e a partir do momento que eu estou ali num humor deprimido, num quadro depressivo, né, um quadro de depressão, eu já vou perdendo essa energia. Como eu posso evitar? Cuidando da qualidade de vida, né? Tendo uma boa noite de sono, tendo uma boa alimentação. E quando nós falamos de uma boa alimentação, alimentar nas horas adequadas, ter uma rotina na alimentação, dar preferências para uma alimentação mais saudável, a prática de uma atividade física, evitar ambientes tóxicos com pessoas negativas. É muito importante estarmos perto de pessoas que a gente goste, que são pessoas agradáveis e que nós gostamos. Então, tem uma série de coisas que nós podemos fazer para evitar um quadro depressivo. A depressão, já antecipando, né, talvez alguém possa querer saber, a depressão ela não tem uma causa única. Eu não posso falar a depressão é tal situação que provoca. A depressão ela é multifatorial. Então, aí tem carga genética que eu posso trazer, né, de familiares. Às vezes, dentro da minha família é um quadro que já os meus familiares têm. Depende muito do meio que eu cresci, como que esse meio foi, se foi uma situação lá na minha infância, minha adolescência, com fatores muito estressantes, né? Se eu fui submetida a uma carga estressora de conflitos, e também tem a questão do meu próprio organismo, do meu próprio corpo, né? Alguma falta aí neuroquímica. Então, a gente precisa fazer essa avaliação para saber a causa, o fator da depressão. O José Agenor, ele é do bairro Casa Nova, está fazendo aqui uma pergunta aparentemente simples, né? E olha só, olá Samuel, boa noite. Gostaria que a Nausita comentasse qual o tipo de atividade, mesmo exercício físico, para a gente manter uma boa saúde mental no nosso dia a dia. Parabéns pelo programa, Agenor, do bairro Casa Nova. A atividade física, não tem como a gente falar qual é melhor, né? Nós precisamos da prática da atividade física. Cada pessoa, ela vai se identificar com uma prática, com uma atividade. Pode ser uma academia, pode ser uma caminhada, pode ser uma natação, uma luta. Então, assim, não podemos engessar essa informação. Olha, você vai fazer caminhada. E aí eu gosto de brincar, Samuel. Eu tive uma paciente que eu falei com ela da atividade física e falei com ela, faz caminhada pelo menos 30 minutos, 40 minutos por dia. 3 vezes na semana. Então, essa paciente não discutiu, ela ouviu, né, que é uma das coisas que eu passei a corrigir nas minhas sessões, você tem todo o espaço e precisa falar sobre o que você gosta e o que você não gosta. Então, quando eu passei para essa paciente fazer a caminhada, na próxima semana ela chegou e falou que estava fazendo a caminhada na força do ódio, com muita tristeza, com um peso muito grande. E aí eu fui entender que ela detestava caminhar. Então eu falei, não, esquece o que eu disse, vamos recomeçar, você vai buscar uma atividade física que você sinta bem. Porque é um momento que eu preciso tirar para dedicar a mim. Então, eu já trabalho, eu cuido de casa, eu cuido de filho, eu cuido de marido, eu cuido de todo mundo. Então, eu mereço um momento para cuidar de mim, cuidar do meu corpo e da minha saúde mental. Quando a gente não pratica atividade física,
física, o nosso nível de estresse, ele aumenta muito. Então, o meu cortisol sobe e aí, quando eu estou na prática de atividade física, o meu cérebro libera os hormônios do bem-estar. E aí, com isso, ganha o meu corpo e a minha saúde mental. Eu fiquei aqui com a curiosidade do jornalista, né? E essa paciente, será que ela se encontrou numa outra atividade física que não seja a caminhada, por exemplo? Sim. Essa paciente, ela foi para hidroginástica. Que bacana. Isso aqui é importante. Exato. É se encontrar. Por isso que a pergunta do ouvinte, a gente não pode engessar uma atividade. O ser humano, ele é muito complexo, né? Verdade. Então, cada um encontra algo que sinta prazer. Nausita, a gente está falando muito sobre a questão da saúde mental e a gente sempre aborda sobre os adultos e fica parecendo que adolescente e criança podem não ter problema de saúde mental e é completamente ao contrário. Você que atende a partir de 12 anos de idade, é muito frequente a questão de queixas de adolescentes com relação à saúde mental e até casos graves, por exemplo? Sim, é ótimo a gente abordar esse tema, Samuel. Saúde mental fica parecendo que a gente fala apenas de adulto. Crianças também sofrem com a saúde mental. Então, crianças pequenininhas, crianças já na fase de escolar, de alfabetização, adolescentes, todos estão sujeitos a sofrer com alguma situação. Temos que lembrar aí que nessa fase escolar tem a questão do bullying, e o bullying leva o adolescente a muito sofrimento. Então, é necessário que prestamos atenção nos sinais da criança. Criança que chora muito para não ir à escola, a criança que não tem coleguinha, que não tem dificuldade de interagir, a criança que fica ali mais restrita, mais isolada. Vamos dar uma atenção, papais, mamães, vovós, vamos observar o que está acontecendo com as nossas crianças. Por mais que hoje eu dedico mais o atendimento a acima de 12 anos, né, adolescente e adultos, eu já tive casos de crianças com situação graves, né? Antigamente, um tempo atrás, há uns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, ela não permitia a informação de que criança cometia suicídio. E agora, a partir de uma certa idade, já existe comprovado alguns fatos. Antes, o que era acidente doméstico, hoje a gente já sabe da gravidade dessas crianças, da situação, das adversidades que essas crianças estão expostas e a saúde delas fragilizadas. Olha só, o Túlio também avisando que eu vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo sobre este assunto da questão da saúde mental de adolescentes. Já temos aqui perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e dar sequência nesse tema. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube são profissionais com os mais variados temas que passam aqui pela TV Candidez, pelo Amostra Grátis da Saúde. Como, por exemplo, a entrevista que tivemos com a Ellen Rose. Ela é médica dermatologista. Foi uma entrevista pontual, importante, onde foi ressaltado a questão da importância da prevenção do câncer de pele. Recentemente, nós tivemos aqui com o Dr. Sérgio Mourão, médico cirurgião plástico. O tema foi as novas tendências da cirurgia plástica. Essa entrevista foi agora recentemente, em dezembro,
e gerou grande repercussão. Com o Dr. Tomás Duca, nós falamos sobre a questão do transplante capilar. Dr. Tomás Duca trouxe aqui toda a sua experiência de vários casos e muitas dúvidas foram tiradas. E com o Dr. Rodrigo Bueno, médico endocrinologista, é outra entrevista que também você pode acompanhar também aqui ao vivo. Nós temos ressaltados aqui na TV Candidez sobre a questão da boa qualidade do sono na hora de você escolher o seu colchão com qualidade. Nós tivemos um bate-papo com Wanderson Rocha, da Divi Colchões, na Paraná 1768. E o Túlio coloca agora para gente. E eu converso agora com Wanderson Rocha. Wanderson, boa noite, prazer ter você aqui. Boa noite, Samuel, boa noite a todos. Wanderson, qual que é o segredo de sucesso para essa primeira década de vida da Divi Colchões? O segredo é muito trabalho, né? Dedicação naquilo que a gente faz. Hoje a gente está com várias marcas e modelos de colchões, cabeceiras, baús, né? Trabalhando aí com marcas fortes, como a Castor, a Ortobon, a Lux Puma e várias outras marcas que têm um conceito bacana no mercado. Wanderson, eu gostaria que você falasse para a gente com relação à questão do atendimento. Por que na questão do colchão ele tem que ser diferenciado? Na verdade, o atendimento do colchão, Samuel, ele é bem direcionado para cada biotipo de cliente, né? Eu não posso oferecer qualquer tipo de colchão, por exemplo, uma pessoa que tem problema de coluna, ou uma pessoa que está com um problema de insônia, pessoa que, né? Eu tenho que direcionar um colchão que a pessoa se sinta tranquila e acomodada no próprio colchão. Bom, você já falou aqui com relação aos modelos, mas eu gostaria que você deixasse aqui agora um convite para quem ainda não conhece a loja, que fica no Alto da Paraná, 1768. Isso. Deixa aí o seu convite. Pessoal, a Divi Colchões está localizada aqui no São José, né? Local fácil de estacionamento, é uma loja ampla. Hoje a gente está com uma loja de mais de 400 metros de ambiente de loja, onde você pode escolher aqui seu colchão, né? E venha tomar um cafezinho conosco. Eu tenho certeza que vai surpreender a loja em termos de qualidade de produtos aqui na loja. Wanderson, muito obrigado, sucesso. Eu que te agradeço, obrigado a todos, aguardamos vocês. Um abraço para o Wanderson Rocha, um abraço para a Cristina Costa e toda a equipe. Deixa eu mandar aqui também um grande abraço para o meu amigo Kennedy Amaral, da Ortodil. Ô Túlio, eu te mandei agora há pouco aí uma foto, mas a gente vai tentar colocar aqui uma foto depois da doutora Carolina Araújo, que é médica pediatra. Um abraço para o Kennedy, lá da Ortodil. Estou de volta aqui ao vivo, no estúdio da TV Candidez, nesse início de 2026. Hoje é dia 13, estou recebendo aqui com muito prazer Nausita Soares. A gente está falando sobre a questão desse janeiro branco, que remete sobre a saúde mental. E quando a gente fala sobre a questão da saúde mental, a gente se refere à questão adulta, mas também sobre adolescentes. Agora há pouco, no bloco anterior, nós começamos a destacar sobre a saúde mental nos adolescentes. E eu recebi aqui, Nausita Soares, uma pergunta de uma mãe perguntando o que deve fazer com a filha de 14 anos, não interage, fica no quarto, muita tela. O que pode ser feito por uma criança assim? O pai fica preocupado. Obrigado para você que mandou a pergunta e não quis se identificar. Sim. Hoje, um dos nossos maiores desafios é a tela, né? O excesso de tela. É a criança no computador, o adolescente, que passa o tempo, a maior parte do tempo no computador, quando não é no computador, é no celular. Essas crianças, elas começam a se socializar através das redes sociais, através de jogos, né? E ali elas vão se isolando do resto do mundo, do contato físico. É necessário que os pais controlem esse uso, estimular um tempo, estipulem um tempo e esse tempo ele precisa ser supervisionado. Os pais precisam monitorar qual que é o acesso que esses adolescentes estão tendo na internet, através de jogos ou mesmo da tela. Com quem os seus filhos andam conversando, quem são as pessoas que estão do outro lado. Existem alguns aplicativos, né, que eu oriento os pais a baixar no celular para que eles controlem o que esses filhos, com quem esses filhos, qual a conversa que eles estão tendo e quem são essas pessoas. Na internet tudo parece muito legal, muito bacana. Os adolescentes, eles não têm uma certa maldade, vivência, eles acreditam em
toda e qualquer conversa que tem. E nós nunca sabemos quem está do outro lado e quais as intenções. Então, o adolescente, ele precisa ter responsabilidade, pais, mães, vovós, tias. Adolescente precisa ajudar nas atividades de casa, exercer uma certa atividade ali, responsabilidade diária nas rotinas básicas. O período que ele não está estudando, não está fazendo curso, não está fazendo nenhuma atividade escolar, ele precisa de ter outros afazeres, que seja fazer uma atividade física, que seja fazer uma aula de dança, de um curso, mas nós precisamos monitorar esses adolescentes. Estipule tempo, você vai ficar nos jogos ou você vai ficar no telefone de tal hora a tal hora. O restante você tem uma atividade a fazer. Alguns adolescentes que eu acompanho, eu até sugiro aos pais, convido os pais para estarem comigo e oriento. Se esses pais não têm condições de monitorar esses adolescentes, né? Porque hoje nós sabemos da pressão, da necessidade de trabalhar, dos afazeres e as responsabilidades que temos, encaminhe esse adolescente acima de 14 anos para o mercado de trabalho. Nós hoje podemos encaminhar para o jovem aprendiz, nós temos as instituições na cidade que são responsáveis por esse encaminhamento. É melhor que esse jovem começa a aprender a questão de disciplina e responsabilidade do que ficar em casa na frente de um computador, né, ali jogando e fazendo algo que não acrescenta na vida deles. Então, tem várias formas, mas os pais precisam se responsabilizar e ter esse discernimento de estipular esse tempo. Ô Nausita, a questão do suicídio, você sabe que, via de regra, a imprensa ela não noticia, a não ser casos esporádicos de pessoas extremamente conhecidas e relevantes, né, políticos e por aí vai. E a imprensa ela tem o dever de abordar esse assunto com muita responsabilidade, né? Aquele jornalista que é um jornalista de formação, que passou pela graduação, né? Que às vezes até buscou uma pós-graduação, sabe do que eu estou falando, porque é um tema que merece ser abordado, eu repito, com muita responsabilidade. E a sensação que eu tenho é que falar de suicídio no adulto é muito ruim, mas parece que quando a gente fala de suicídio no jovem, no adolescente, parece que a dor vem em dobro e a sensação é de culpa, às vezes, dos pais. Você já passou por alguma situação, pelo menos de tentativa ou não, e é uma situação difícil de se controlar, principalmente quando se refere à questão do adolescente? Eu fico aqui pensando de que forma abordar esse assunto com tamanha delicadeza. Já tive paciente numa situação dessa, né, principalmente criança e adolescente. Já atendi criança de 7 anos, né, com um histórico de 2 tentativas, e adolescentes de 12 e de 14 anos, de 15 anos, também com essa mesma tentativa. Precisamos alertar a família no todo, não só a família, a escola, porque a saúde mental, ela não é uma responsabilidade somente do indivíduo. A saúde mental, ela é uma responsabilidade coletiva. Então, toda a sociedade precisa estar atenta no mercado de trabalho, dentro das organizações, dentro da escola. Todos nós temos o dever e a obrigação de zelar pela saúde mental, nossa e das pessoas que estão à nossa volta. As crianças, elas têm a dificuldade maior, a sensibilidade, né, principalmente pela falta de maturidade. Essa criança, por exemplo, de 7 anos, uma das vezes que ela foi interrogada do porquê que ela estava naquela situação, ela só respondeu que, como ninguém gostava dela, ela queria virar uma estrelinha. Né? Adolescentes que não suportam, às vezes, conflito dentro de casa, situações de briga, de conflitos ali na família, adolescentes com bullying, sofrendo bullying na escola, também é algo grave, né, que a gente precisa atentar-se para isso. O adolescente, ele se vê sem saída, ele não consegue ter uma visão ampla de que aquilo ali é passageiro. Então, ele vê sem saída e quando a família percebe, já pode ter acontecido pior. Nesse caso da saúde mental, na situação da tentativa, né, e do autoextermínio,
precisamos ficar atento em todas as situações. Família, preste bem atenção. As pessoas que estão passando por um quadro de depressão, o primeiro impacto, às vezes, dentro da própria família, é duvidar do sofrimento daquela pessoa. Então, vamos ser mais empáticos, vamos acolher, vamos fazer essa escuta, vamos pedir ajuda. Se naquele momento a gente não consegue colaborar, não sabemos, não encontramos palavras para o que dizer para aquela pessoa, não fale nada. Faça a escuta, acolha, ofereça um abraço, sabe? Acolha aquela pessoa sem julgamento. Nós recebemos muito no consultório pessoas em sofrimento grave e que a própria família subestima. E fala, a pessoa está querendo chamar a atenção, isso é só para aparecer. Gente, saúde mental é algo grave, tá? É grave e que leva a pessoa a desistir da vida, a pessoa a querer não viver mais. E isso, somente às vezes as pessoas, quando cometem esse ato, é que as próprias pessoas ali próximas vão acreditar na gravidade. Toda pessoa que está com depressão, todo indivíduo, ele dá sinais. Antes do ato acontecer, ele pede ajuda. Então, vamos observar, vamos olhar mais a quem está ao nosso lado. Não duvide de quando alguém manifestar que não está bem, que está cansado, que não está mais suportando, que o cansaço está extremo. Peça ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho, você não está sozinho. Então, busque ajuda. Nós temos aí o CVV, né, que é um órgão não governamental, né, de controle à vida. Então, assim, tem várias possibilidades de pedir ajuda, de buscar ajuda. Converse, fale sobre o que você está sentindo. Não fique com os seus sentimentos presos. Nausita, olha só essa pergunta que acaba de chegar aqui. Boa noite, Samuel. Boa noite também, doutora Nausita. Casei com uma mulher, mãe de 2 jovens e tenho dificuldade em orientar quanto ao uso excessivo do celular. Sempre ouço que não sou o pai e que não me devem satisfação e etc. Aqui é o Clidenor Pinto do bairro, deixa eu ver aqui, Dona Rosa. Clidenor, obrigado pelo seu depoimento. Eu perguntei a ele se eu poderia identificar ou não. Ele falou, claro, pode identificar. Então, obrigado pela sua coragem em expor. Vamos ver como é que a Nausita vai te responder. Clidenor, essa é uma dúvida, né? E é uma situação que recebemos sempre. E quando os pais me trazem essa situação, oriento da seguinte forma. Papais e mamães, independente se é o pai ou não biológico, a pessoa está ali ao lado e está ajudando, né, na educação dessa criança. Os pais, em primeiro lugar, precisam de pedir ajuda para eles, né, porque nós não podemos viver em desacordo na educação de uma criança. Os pais primeiro precisam se entender, orientar enquanto às decisões da educação desse filho, independente de ser pai biológico ou não. A partir do momento, mãe, que está com você, você precisa entender com seu parceiro. Colocar limite no adolescente é necessário. O adolescente, ele cobra limite e ele precisa de limite. Ele precisa de frustração, ele precisa de se ater à vida, às responsabilidades. É responsabilidade dos pais. Então, independente de ser padrasto ou pai biológico, é importante que essa criança, que esse adolescente tenha essa figura masculina e que ajuda nessa educação. Os pais devem de conversar, né, fora do ambiente ali da criança, se atentar, se fazer os seus combinados de como conduzir, de como estabelecer essas regras que é necessária para que a criança respeite tanto o pai quanto a mãe. Então, os pais primeiro se atentem, se façam seus combinados, acertem sobre a educação do filho, para que quando um falar e colocar uma regra, o outro não chega e não quebra essa regra e não desautorize. Porque o adolescente e a criança, eles são muito inteligentes. Então, eles vão onde eles têm maior facilidade para poder burlar o sistema. E a situação, ela pode ser difícil com os pais biológicos, ela se torna mais difícil ainda quando há uma situação como essa, né?
quando há um pai que é um padrasto ou uma mãe, né, que não é uma mãe biológica, por exemplo. Isso. Por isso a importância desse casal está falando a mesma linguagem. Esse casal precisa de ajuda, de estabelecer essas regras entre eles para que o filho não saia prejudicado. Legal, vou chamar agora o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no fechamento do programa de hoje e, é claro, com mais perguntas feitas pelo telespectador. Daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Mandar aqui um grande abraço para o Kennedy Amaral da Ortodil. Quero mandar um abraço também para a sua esposa, a doutora Carolina Araújo. Acho que a gente tem uma foto dela aí, né, Túlio? Caso você tenha, caso queira colocar, uma médica pediatra aqui de nossa cidade. E fala também sobre a questão dos benefícios no tratamento da simetria craniana com capacete ortopédico. Abraço aí para a doutora Carolina Araújo, aqui de Divinópolis, esposa do meu amigo Kennedy Amaral da Ortodil. Ô Kennedy, grande abraço para você, obrigado aí pelas suas palavras com relação ao programa, a nossa abordagem. Eu acho que tem que ser dessa forma, leve, suave e de tudo confortável. Grande abraço para você. Deixa eu falar para você que o Samuel Júnior, professor de Química, professor do Colégio Tiradentes, mestrando lá na UFOP de Ouro Preto, está organizando o próximo aulão. Túlio vai colocar agora uma imagem para a gente, vai ser no dia 17 de janeiro, no Alfa, pré-vestibular, de 8 da manhã ao meio-dia. O ano passado aconteceu para quem estava aí buscando uma posição no vestibular da UFMG. E agora é no vestibular da UENG. O telefone de contato está aí, você pode fazer o seu contato. Antes de voltarmos aqui com a Nausita Soares, deixa eu dizer para você que nós temos uma entrevista com o Gigante Escapamento. Obrigado aí ao Túlio. Essa entrevista, ele dá uma dica curta e objetiva na hora de você escolher o seu escapamento. Um abraço para o Eufrásio, hein? O Túlio coloca para a gente. Eu estou aqui no Gigante Escapamento e Baterias, vou conversar aqui com o Eufrásio, mais conhecido como Gigante. TV Candidez, boa noite, Gigante. O que o motorista deve ficar atento com relação à questão do escapamento do veículo? Boa noite, Samuel. Vou lembrar a todo mundo que é o seguinte, o escapamento, quando fura, ele atrapalha muito o desenvolvimento do carro, a marcha lenta fica ruim, passa a beber mais, dá mau cheiro dentro do carro, gasta muito, né? Vai gastar muito, o funcionamento não fica legal, não desenvolve, dá mau cheiro, é perigoso passar cheiro para dentro do carro, dá cheiro de gasolina, não tem nada a ver, mas aí começa a queimar cru, passa o cheiro da gasolina, entendeu? Então não deve andar com o escapamento furado, entendeu? Que a pessoa até esquece, que o escapamento que vem original de fábrica, ele chega a durar 10, 15 anos, 8, 12, então ele é difícil furar, a pessoa às vezes não percebe, entendeu? Então, e essa avaliação, ela pode ser feita aqui com tranquilidade, coloca o carro na vala e a avaliação. Põe na vala, a gente olha, mostra para o freguês, fala, esse aqui não deve trocar, porque é o genuíno, é o que veio de fábrica. Aí a gente troca os canos, tira o cano
do escapamento novo, joga o silencioso fora e monta o cano no silencioso original, para durar mais. Porque o silencioso original ele é difícil de estragar. Tá sozinho. Um abraço aí para o meu amigo Eufrásio Gigante, passou aí por um tratamento de saúde, continua, mas está lá firme e forte na rua Guaporé. Olha só, tem muitas perguntas aqui para Nausita Soares, psicóloga que está conosco hoje, destacando sobre o Janeiro Branco. Ô, Nausita, existem várias linhas de tratamento dentro da psicologia, cada uma com as suas características. Qual que é a sua linha principal de trabalho e que você acredita que deu um resultado muito positivo? Sim. Minha abordagem hoje dentro da psicologia, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. Como que a terapia cognitiva comportamental ela funciona conosco, né, com o indivíduo? Nós trabalhamos a partir de 3 pilares. A emoção, 3 pilares principais, que é a cognição, a emoção e o comportamento. O que isso quer dizer de uma forma leve, né? O nosso funcionamento é a partir de que o meu pensamento influencia diretamente naquilo que eu sinto. Então, conforme eu sinto, eu me comporto. Se eu quero entender como que é o nosso funcionamento, como que eu sou, investir no meu autoconhecimento, observa os meus pensamentos. Se o meu pensamento, né, se eu estou pensando algo de uma forma negativa, interpretando algo negativo, o sentimento que eu vou ter, a emoção que eu vou ter, ela é negativa, ela é uma emoção mais rebaixada. E o meu comportamento também vai ser um comportamento inadequado, que não vai ser um comportamento saudável. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela atua nesse momento, na causa direta do seu sintoma. Nausita, eu estou sentindo isso, eu estou assim, assim. Então, nós vamos verificar através desses 3 pilares. E aí, você observa o que você pensa, influencia diretamente no que você sente e, consequentemente, como você se comporta, como você age. Ô, Nausita, eu estou recebendo aqui uma mensagem de um telespectador que pede para você comentar, na sua opinião, o que deve ser observado, porque ele faz aqui um comentário que existem pessoas que podem cometer o suicídio, mas não apresentam que estão doentes, que não estão em depressão e que vivem uma vida aparentemente normal. Nesse aspecto, as pessoas que estão próximas devem ter que tipo de observação, que tipo de olhar e que tipo de comportamento também para ajudar? Olha, raramente, e eu vou falar por mim, é difícil uma pessoa que está com depressão, ela não demonstrar nenhum sintoma. A pessoa que pratica, né, está falando da questão do suicídio, não é isso? Correto. A pessoa, antes dela cometer esse ato, ela dá sinais. Às vezes a família ignora, às vezes as pessoas próximas ignoram. A pessoa se isola, a pessoa já não está se interagindo muito, ela já não está mais conversando, ela já está se esforçando, fazendo um esforço muito grande para levantar. Para a sociedade, para os amigos, para as pessoas que estão em volta, é mais difícil um pouco de observar, porque as pessoas estão sorrindo, tem casos de pessoas que estão em festa, de jovens principalmente, está em festa, está na balada, está com os amigos, tudo perfeito, sorrindo, postando, e aí quando chega em casa, o vazio é tão grande, tão enorme, que ali ele decide não mais viver. Várias situações acontecem e é recorrente esse tipo de situação. Porém, os amigos não perceberam, mas essa pessoa, antes dela tomar essa decisão, ela emitiu sinais. A família provavelmente percebeu alguma coisa, mas não levou a sério, não pensou na possibilidade que poderia ser algo grave. Por isso a gente pede tanto à família para não descartar nenhuma possibilidade, para não ignorar quando alguém falar para você que não está bem. Observe os detalhes, observe como que essa pessoa está, como que ela era e como que ela está nesse momento. Ela sempre dá sinais. Nausita, tudo está me avisando aqui que nós temos que encerrar o programa. Eu quero agradecer a sua presença. Você tem aí um minutinho para fazer um resumo. O que de mais importante nesse Janeiro Branco deve ser marcado para quem está nos acompanhando? Quero ressaltar também que o endereço da Nausita está aí, o contato, @NausitaSoares_PC,
e é o 99919-5071. Nauzita, você tem um minuto para fazer esse resumo para a gente. Olha, cuidar da saúde mental é necessidade. Cuidamos tanto do corpo, cuidamos tanto da nossa beleza, cuidamos de tantas outras coisas e sempre deixamos a saúde mental para depois. Que esse 2026 faça suas reflexões, né? Vamos fazer o seu planejamento e que a sua saúde mental esteja em primeiro lugar. Se priorize, cuide de você, se ame, peça ajuda. Nauzita, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu acho que você sempre agrega e traz pontos importantíssimos e às vezes delicados, mas que devem ser tocados dentro dessa questão da psicologia e da saúde mental. Obrigado pela sua presença, sucesso para você em 2026. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a todos e me coloco à disposição. Forte abraço. Essa entrevista você vai acompanhar no próximo sábado, na reprise, 13h. Breve vai estar no YouTube. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite, Nauzita. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser.